Oração. E a frase, Eliana, nos ajuda. Ela é de São Carlos Borromeu e fala justamente da oração. A oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Vou repetir para você e para mim. A oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Quer dizer, sem oração Não dá. não dá. É vital. A Valdênia estava falando, né, do combate que a Canção Nova está vivendo, que vive, né, por ser uma obra de Deus, mas é um combate mundial, literalmente falando, né? Toda a notícia de guerra, todas essas coisas que nos desinstalam e mexem conosco, como a Paula disse, com as imagens, com tudo aquilo que nós não temos nem conhecimento, que está por trás, que talvez nunca teremos acesso. Mas saiba, é um combate espiritual onde, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Por isso que a gente tem que, nessa hora, como católico, apostólico, romano, se apegar a Deus. Nós já passamos aí por um momento que foi a pandemia, que está sendo ainda, né? É uma coisa que vem atrás da outra, mas que a cada situação nós possamos nos posicionar como combatentes, como guerreiros, na fé, na oração, na esperança. Na esperança, ainda o nosso coração está em Deus. E aí nós não podemos e não precisamos nos desesperar, porque Ele é por nós, Ele está conosco. Então que nesta manhã a graça, a força, a esperança, a alegria do Senhor possa tocar o seu coração e te motivar a esse momento de se abrir à graça de Deus e rezar. Rezar, gente, rezar e rezar muito. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, 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 eu oro, confio, proclamo, é Senhor. 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 Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Repetindo para você que nos escuta pela Rede Canção Nova de Rádio, Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "Que estáis discutindo?" Alguém da multidão respondeu-lhe: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus lhes respondeu: "Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino." Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, e que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando lhe acontece isso?" O pai respondeu: "Desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele." O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto. Tanto que muitos diziam: "Morreu." Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só pode ser expulsa pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui há um ensinamento muito importante para nós, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Jesus vai nos ensinar como que a gente precisa no dia a dia da nossa vida aprender a lidar com as confusões. Como que eu consigo lidar com a confusão? Tem alguma confusão aí na sua vida hoje? A gente olha para o mundo e vê que o mundo hoje está confuso. Como lidar com essa confusão? Essa palavra aqui vem muito ao encontro disso, nos dando respostas muito concretas a respeito disso. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu quero contextualizar você, para você poder entender. Esse capítulo 9 aqui, ele, logicamente, se é bom de conta, ele é antecedido pelo capítulo 6. E o que acontece lá no capítulo 6 de Marcos? Acontece que Jesus pega os seus discípulos e os envia 2 a 2, para que possam pregar nas aldeias, ali nos povoados da região, expulsar demônios e curar os enfermos. Eles saem cheios do poder do Espírito Santo e, de fato, através dos discípulos de Jesus, milagres, curas, libertações vão acontecendo. Eles retornam, tudo isso está no capítulo 6 de Marcos. Eles retornam, Jesus vai levá-los para um lugar mais tranquilo para poderem descansar, quando então acontece o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a partir disso vem uma série de sinais, de milagres que Nosso Senhor realiza, até chegarmos ao início do capítulo 9 de Marcos, quando Jesus pega Pedro, Tiago e João e os leva consigo para o Monte Tabor. Ali Jesus transfigura-se, Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, que ficam ali estupefatos, Ficam maravilhados e dizem: "É bom estarmos aqui, Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, Jesus, outra para Moisés e outra para Elias." A voz do Pai que diz: "Esse é o meu filho muito amado, esse é o meu filho amado, escutai-o." E depois disso, eles descem do Monte Tabor. Jesus ordena aos seus discípulos que não contassem nada a ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Eles estão descendo o Monte Tabor. E quando eles descem o Monte Tabor, eles se deparam
com essa confusão que está aqui narrado, que eu acabei de narrar para você aqui em Marcos 9, versículo 14. Eles saem do Monte Tabor, aquele lugar de maravilha, de manifestação de Deus, uma verdadeira epifania. Deus se manifesta, Jesus se manifesta, eles estão maravilhados, Pedro, Tiago e João, e agora quando eles descem do Monte Tabor, se deparam com essa confusão. Está tendo uma discussão ali entre os discípulos que ficaram, porque não foram todos para o Monte Tabor, só foi Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos ficaram ali, e eles estavam ali batendo boca com os escribas, discutiam com eles. A multidão se aproxima de Jesus, que chega ali no local da confusão, e Jesus pergunta: "Que estás discutindo?" Aqui já um primeiro ensinamento importante para nós. A gente precisa entender que confusão, a etimologia da palavra confusão, ela vem do latim e vem da palavra confundere. E o que significa confundere? Com significa junto, fundere significa derramar, fazer fluir, tem a ver com líquido. Então, para você poder entender, eu vou fazer uma analogia aqui. Lógico, eu não vou fazer isso, porque senão a produção do programa vai brigar comigo, mas eu não vou fazer isso. Mas imagina que aqui eu tenho um copo de café, em vez de água eu tenho um copo de café aqui. E vamos supor que ali a Paula tem ali o copo dela, está não com água, mas está com vinho, vamos dizer assim. Tem vinho, ela tem vinho ali no copo e eu tenho café. E de repente nós dois aqui tropeçamos e derramamos a água. Eu derramo e ela derrama o vinho, eu derramo o café. Aqui, sobre esse monte de papel que está aqui na bancada, tem a Bíblia, tem o livro Amanda Jesus Cristo, tá o celular, tem um monte de coisa aqui, a gente derrama tudo. Imagina a cena, derramamos água aqui, e aí a gente tenta a todo custo, mais do que secar, a gente tenta separar. Vamos separar aqui o vinho do café. Dá para fazer isso? Não dá. Está tudo esparramado. Fluiu, derramou. É difícil você conseguir colocar em ordem algo que está líquido. Não vou conseguir colocar em ordem. Derramou, molhou tudo. Olha que lambança, olha que bagunça. Confusão tem esse sentido. Você não consegue separar as coisas. Está tudo misturado, tudo derramado, tudo ali se misturando dentro de nós e ao redor de nós, uma confusão que é exatamente essa mistura de coisas, mistura de emoções, mistura de sentimentos, e a gente tenta separar as coisas e não consegue separar as coisas. E aí Jesus então ele começa com essa pergunta: que estás discutindo? Ele não vai perguntar: vocês estão discutindo ou não estão discutindo? Jesus não faz essa pergunta, porque, meus irmãos, numa vida nossa de relacionamentos, muitas vezes as discussões são inevitáveis, numa vida conjugal, numa vida familiar, muitas vezes porque temos pontos de vista diferentes, a gente não vai concordar com tudo. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo e eu não sou obrigado a concordar com tudo que você fala. Então, isso vai trazer para nós uma discussão. Mas qual é o teor da discussão? Qual é o sentido da discussão? Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? O que estás discutindo? Porque, gente, tem discussões que são bobas. Tem discussões que nunca deveriam existir, porque são discussões que começam sem pé nem cabeça. Tem discussões que começam unicamente por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Eu trabalho com redes sociais, trabalho na internet. Gente, se tem um lugar que a gente vê confusão sem pé nem cabeça, infelizmente é nas redes sociais. É uma brigaiada, é um querendo ter razão em cima do outro, é aquela confusão, é aquela desordem. Cada um querendo cantar de galo e dizer eu tenho razão, e vai ficando aquele mal-estar, porque as pessoas não sabem mais conversar, é tudo na briga. Sabe quando as pessoas gritam umas com as outras? Sabe por que as pessoas gritam umas com as outras? Porque elas estão distantes. Porque quando eu estou distante, se eu estou distante da Paula, eu preciso gritar para ela, para me fazer ouvir. Ela precisa gritar comigo para se fazer ouvir, porque existe uma distância. Quando os corações estão distantes, vem a gritaria. Quando os corações estão próximos, não precisa gritar. Basta falar baixinho e você vai se fazer ouvir. A gente grita muito nas redes sociais, nas ruas, no trânsito. Pessoas que agridem umas às outras e gritam e abrem a porta do carro. Uma confusão. Jesus hoje está nos questionando. Qual é o teor das discussões de vocês? Essas discussões que vocês estão tendo são discussões válidas, discussões edificantes, discussões que constroem e edificam a alma humana? Ou vocês estão discutindo por besteira?
A casa de você, talvez, a sua casa, meu irmão e minha irmã, talvez esteja de pernas para o ar, por uma discussão tola, que foi alimentada pelo orgulho, pela falta de perdão. Jesus está perguntando para você, por que você está discutindo aí com o seu marido? Por que você está discutindo com a sua esposa? O que você tem discutido com seus filhos? Aqui já cabe uma reflexão. Qual é o sentido? Qual é o teor das minhas discussões? Porque se são discussões sem pé nem cabeça, unicamente motivada por orgulho, por vaidade, a confusão vai continuar. E aqui havia uma confusão entre as pessoas, porque elas estavam discutindo, escribas e discípulos de Jesus discutindo. Por que vocês estão discutindo? Aí o pai do menino surge e diz, eu trouxe meu filho a ti, mestre, que tem um espírito mudo. E começa a dizer tudo que o menino está sofrendo. E aí Jesus diz, geração sem fé, até quando vou ficar convosco, até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Presta atenção nisso. E aí traz o menino para Jesus. Jesus pergunta para o pai o que aconteceu, desde quando acontece isso. E o pai começa a dizer, desde criança esse espírito maligno joga ele, lança no fogo, na água para matá-lo. Se podes alguma coisa, fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Aqui é um segundo foco de confusão. O primeiro foco é aquele dos discípulos. Os discípulos com os escribas estão ali discutindo, batendo boca, e Jesus está perguntando, por que vocês estão batendo boca aí? Uma coisa tola, não precisa. Não é preciso isso. E agora vem a confusão no coração do pai. O senhor pode alguma coisa? Se o senhor pode alguma coisa, então cura o meu filho. Jesus olha para aquele homem e diz, se podes alguma coisa, se podes, tudo é possível para quem crê. E aí aquele pai entende a confusão interior que ele está vivendo e diz, eu tenho fé, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Talvez hoje a confusão que você está vivendo não é externa, não é no seu casamento, não é com os filhos, não é na sua casa, não é no seu local de trabalho. Não é uma confusão que tem sido perpetrada por vaidade, por orgulho, por falta de perdão, por tantas coisas. Talvez a confusão hoje está aqui na sua alma. Uma confusão que está no seu coração. Eu tenho fé. Alexandre, eu tenho fé, sabia? Eu vou na missa todo dia, eu comungo, eu participo, eu vivo os sacramentos, eu sou católico, apostólico romano, eu estou ali na pastoral da igreja, eu estou na paróquia, eu estou no grupo de oração, eu estou ali, mas as coisas simplesmente não acontecem. Eu tenho fé, eu rezo. Vocês estão falando aí no Sonho Indo Pra Vida que é para rezar, para rezar. Eu já tenho feito isso, eu rezo o texto todo dia, rezo novena, eu sou uma pessoa de oração. Mas por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Está me faltando fé? E aí você começa a viver um drama interior, uma confusão. A sua fé começa a ficar amornada, uma fé amornada. Uma fé que Padre Jonas vai dizer aqui nesse livro, Agora Meus Olhos Te Viram. Eu quero indicar esse livro, uma verdadeira obra. É um livro do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que fala sobre adoração. E ele vai falar exatamente para essas pessoas que hoje vivem esse drama. Agora Meus Olhos Te Viram, te virar aqui. Você pode adquirir no loja.cançãonova.com. É um tesouro, gente. Essa é uma verdadeira obra. E Padre Jonas vai falar da adoração. E no capítulo 4 ele fala a respeito de quando chega o desânimo. A gente vive uma aridez espiritual. Ele fala exatamente disso, da fé que está adormecida. Essa expressão, a fé está adormecida. A fé desse homem, desse pai de família aqui, o pai desse menino dizia, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé, me ajuda. Talvez hoje é o seu apelo hoje para o Senhor. Senhor, eu sou da igreja, eu sou católico, eu participo dos sacramentos, eu vivo tudo isso, mas a minha fé está adormecida. Ouça o que diz Padre Jonas. A vida espiritual também é permeada por securas, tempos de aridez, falta de gosto, solidão, desânimo. Nesses períodos, somos privados das consolações sensíveis e espirituais. E isso, mesmo que a gente não entenda, favorece o nosso crescimento na vida de oração e na prática das virtudes. Olha só, aqui a frase que a Paula trouxe no início de São Carlos Borromeu, a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. E o Padre Jonas está falando aqui, crescimento na vida de oração e na prática das virtudes. Apesar de muitos esforços de disciplina na vida espiritual, a pessoa não sente gosto na oração. Ao contrário, experimenta-se nela cansaço, desânimo, ausência da presença de Deus, como se Ele tivesse se esquecido de nós. Está se sentindo assim hoje?
Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Eu cantei com a Eliana Ribeiro aqui da oração, que é rezar, rezar, rezar. A sensação que eu tenho no meu coração é que o Senhor se esqueceu de mim. É assim que você está se sentindo? O Padre Jonas está falando aqui, aridez espiritual. Poderíamos dizer que a fé e a esperança estão adormecidas. A alma parece envolta numa espécie de torpor. É um tempo penoso, não se experimenta alegria. Mas também nesse tempo, presta atenção, Deus trabalha em nós. Que lindo isso, gente. Nesse tempo que a gente não experimenta alegria, que a alma parece envolta numa espécie de torpor, Deus está trabalhando em nós. Jesus mesmo disse que o seu Pai continua trabalhando. Deus trabalha sempre a nosso favor. E como já dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse tempo de secura nos ajuda a desprender de tudo o que não proclama o senhorio de Jesus em nossas vidas. Ensina-nos e educa-nos a buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Aquele homem, pai desse menino, estava dizendo, se podes alguma coisa. Ele não entendeu quem era Jesus. Ele não entendeu quem era Jesus. Se podes alguma coisa. Jesus olhou para ele e falou, meu amigo, se podes alguma coisa. Tudo é possível para quem crê. Ele estava falando ali com o Filho de Deus vivo. O Senhor, ele estava diante do Senhor, daquele que era a resposta e a solução para a sua vida, e ele diz, podes alguma coisa? Muitas vezes a gente se aproxima de Jesus desse jeito, Senhor, o Senhor pode alguma coisa? É lógico que Ele pode, Ele é a resposta para nossas vidas, meus irmãos. E aí, Jesus cura aquele menino, liberta ele do espírito demoníaco, espírito impuro, vai embora, Jesus toma o menino pela mão e o levanta e ele fica em pé. Aquele pai vai embora todo feliz, alegre com aquele menino. A confusão no coração daquele homem foi embora. Mas aqui é uma terceira confusão nessa passagem, que é a dos discípulos. Lembra dos discípulos do capítulo 6? Eram os mesmos. Que Jesus manda 2 a 2, envia 2 a 2 para curar, libertar, realizar os milagres em seu nome. Eles vão e os milagres acontecem. Agora eles rezaram, eles pediram por aquele espírito impuro ser expulso e não foi. E eles questionam o Senhor dizendo, quando voltam para casa, versículo 28, depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Sendo que antes, tínhamos conseguido e agora não? E ele responde, Jesus, essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Aqui tem um ensinamento importante para nós e a gente entende então o que é a oração. Os discípulos estavam ali rezando, pedindo, sai espírito maligno, em nome de Jesus, sai agora, sai, o espírito não saía. Jesus desce o Monte Tabor e Jesus se faz presente. Quando Jesus se manifesta e se faz presente, o que acontece? A libertação daquele menino. Jesus vai dizer, geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Até quando vou ficar convosco? Nessa pergunta de Jesus está a resposta. A oração é Jesus presente em nosso meio. Quando eu rezo, eu me coloco na presença de Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo, Jesus, o Senhor está presente aqui. Eu dialogo com o Senhor, mas Ele se faz presente. E meu irmão, minha irmã, onde Jesus se faz presente, o milagre acontece. Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Jesus está falando, porque só pode ser expulso pela oração. E o que é a oração? Eu preciso estar presente no meio de vocês. Você entendeu agora? Rezar é dizer, Jesus fica aqui. Rezar é dizer, orar é dizer isso, Jesus fica aqui na minha casa, fica aqui no meu casamento. Por mais confuso que esteja, eu não consigo separar a água do vinho, o café do vinho, como eu dei o exemplo aqui, derramou tudo, Jesus derramou tudo de uma vez no meu casamento, derramou tudo de uma vez na minha vida financeira, derramou tudo de uma vez. Eu não consigo separar, não consigo secar, não consigo pôr em ordem. Está uma confusão a minha vida, a minha alma está uma confusão. Eu não consigo. Verdade, você não consegue, eu também não consigo. A Paula não consegue, ninguém consegue. Quem consegue é Jesus. E aí quando Jesus vem, a confusão vai embora. Você quer que a confusão acabe? Chama Jesus. Por que o mundo está confuso? Por que está acontecendo guerra? Por que pessoas inocentes estão morrendo?
Porque a gente vê tanta divisão no nosso país, seja no meio social, no meio político, no que quer que seja. Por que a gente vê tanta confusão nas redes sociais? Porque as pessoas se esqueceram de dizer: Jesus, fica aqui. Jesus, estou te chamando pela oração, fica aqui comigo. Porque quando o Senhor se manifesta, está aqui do meu lado, o Senhor está aqui, toda a confusão vai embora. E o que eu estou dizendo para você não é coisa da minha cabeça, não. O Catecismo da Igreja vem corroborar isso aqui. Número 2609 do Catecismo da Igreja, doutrina da nossa Igreja, 2609, presta atenção. O coração assim decidido a se converter, aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial a Deus, acima daquilo que sentimos e compreendemos. Tornou-se possível porque o Filho bem-amado nos abre as portas para o Pai. Este pode pedir-nos que procuremos e batamos, uma vez que Ele, o Filho, Jesus, Ele mesmo é a porta e o caminho. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a resposta. Queremos chegar ao Pai, é por Jesus. É somente através de Jesus que ouvimos a voz do Pai. Esse é o meu Filho amado, escutai-o. Você quer estar em comunhão com Deus, com o Pai das misericórdias? É através de Jesus. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, vai dizer nosso Senhor. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a solução para toda a confusão que você, eu, o mundo vive hoje. O mundo está em guerra, o mundo está essa tristeza, essa lamúria, porque as pessoas esqueceram-se de Jesus. Porque os chefes das nações esqueceram-se de Jesus. Porque aqueles que detêm o poder, cada vez mais, ao invés de procurar Jesus, para que toda a confusão acabe, se submetem ao jugo do príncipe deste mundo. E a gente sabe quem é o príncipe deste mundo, o demônio. Mas nós, eu e você, nossa família Canção Nova, não temos nada a ver. Não temos absolutamente nada a ver com o príncipe deste mundo. Nós não compactuamos e não procuramos o príncipe deste mundo. Jamais. A nossa adesão, ela é filial a Deus. Você sabe o que é adesão? Adesivo. Adesivo, quando você gruda lá na janela, no vidro do seu carro, um adesivo, aderiu, adesivo, adesão é isso. Grudar em Jesus, meu irmão e minha irmã, nesses tempos de confusão, nesses tempos difíceis, gruda em Jesus. Pelo amor de Deus, gruda em Jesus. Aí está a resposta, eu preciso grudar em Jesus, a minha família precisa grudar em Jesus, cada vez mais e mais eu preciso estar grudado, aderido, adesivo, adesão a Jesus. Eu preciso estar grudado nele. Esses tempos que estamos vivendo agora, precisamos de um povo, de uma igreja cada vez mais grudada, aderida a Jesus. Eu quero terminar, para que meus irmãos também possam rezar e partilhar aquilo que Deus tocou no coração, mas eu quero terminar contando essa história, que eu acho que eu já contei em outros momentos, mas ela vem bem ao encontro do que partilhamos aqui. Um cientista queria resolver os problemas do mundo, porque o mundo está uma confusão. Ele queria resolver os problemas do mundo. Ele estava ali no seu laboratório trabalhando, quando chegou seu filho de 7 anos, começou a fazer bagunça no laboratório, aquele pai ficou irritado, a todo custo queria tirar o menino da sala ali do laboratório, mas o menino não saía, queria ficar junto com o pai. Aí o pai pensou, como é que eu vou fazer para distrair esse menino? Aí ele viu uma revista ali e viu na revista o Mapa Mundi, o mapa do mundo, as nações. Aí o pai teve uma ideia brilhante, pegou uma tesoura, pegou o papel do mapa do mundo e saiu cortando em vários pedacinhos, bem pequenininhos. Fez ali um quebra-cabeça, chegou para o filho de 7 anos, falou, filho, olha aqui, tá aqui essas pecinhas, aqui esses papeizinhos, eu vou te dar uma fita adesiva aqui. Vai montando o mundo aí. E aí o pai pensou, 7 anos de idade, não sabe como é que é o mundo, vai levar horas para esse menino conseguir, e eu vou conseguir trabalhar em paz. Passou-se menos de 1 hora, o menino chega, pai, acabei. O pai não acreditou e falou, como um menino de 7 anos já montou o Mapa Mundi? Ele nunca viu isso? Como é que ele montou? Aí ele olhou lá e, para surpresa dele, o menino tinha montado o mapa certinho, tudo grudadinho com fita adesiva, o mapa do mundo, as nações, tudo certinho. Ele, meu filho, como é que você conseguiu montar o mapa do mundo, se você só tem 7 anos? O menino falou, pai, eu não sei como é que é o mundo. Eu estava aqui vendo como é que era montar o mundo, mas eu estava aqui apanhando. Só que eu vi que do outro lado tinha o desenho, ali a figura de um homem. O mundo eu não sei como é que é, mas o homem eu sei como é que é. E aí eu comecei a montar o contrário, eu comecei a montar o homem, arrumar o homem. E aí quando eu montei o homem, quando eu consertei o homem aqui, eu vi que eu tinha consertado o mundo.
quando eu montei, consertei o homem aqui, eu vi que eu tinha consertado o mundo. Esse mundo em guerra, esse mundo violento, esse mundo que se distanciou de Deus, ele tem solução? Tem. E está em Jesus. Mas começa aqui, ó. A solução do mundo começa no meu e no seu coração. Começa aqui dentro do peito. Um mundo melhor começa com um coração melhor. Um mundo melhor, um mundo de paz, que o Papa Francisco tanto pede para a gente rezar pela paz no mundo, ele começa com a paz no meu e no seu coração. Nesses tempos de tanta confusão, que eu não seja mais uma pessoa a criar mais confusão. Não quero criar mais confusão. Eu quero trazer paz. Paz. Como é que se traz a paz? Só tem um jeito. Jesus, fica conosco, fica no meio de nós. Gruda em Jesus e toda a confusão irá embora. Gostei demais, Alexandre. Puxa vida, fui anotando aqui, mas gruda em Jesus, acho que é o melhor, né? Gruda em Jesus. E é interessante, né? Esses dias eu estava vivendo um dia assim, e quando você perguntou, quem que não vive confusão? Todos nós, né? Tem dia que as confusões dão uma canseira na gente, uma preguiça. E um dia desses eu vivi algumas confusões, assim, fui vendo as pessoas. Começou o dia bem, mas no meio do dia, tudo sabe, virou. Aquilo vai vindo pela rede social, vai vindo pelo telefone, vai vindo pela porta, vai vindo... Confusão, fui percebendo, falei, gente, que confusão, né? E eu me lembrei muito quando você falou dessa palavra. E aquilo foi me cansando, né? No final do dia, eu já estava quase em lágrimas cansadas, né? E fui falando para ô Jesus, aí eu já comecei a falar com Jesus, entendeu? Aí eu falo, ô Jesus, não tem jeito de arrumar essas confusão, não? E chorando já, fazendo minha comida ali, fazendo a janta para a família e a lágrima descendo, sabe, Eliana? Sei. Descendo, né? Quantas vezes a gente fica assim, né? A lágrima descendo, aí eu falei, peraí, Jesus, eu não tenho... Eu falei com Jesus, mas eu falei, o encardido, para tirar a paz da gente. Fui começando a perceber que as confusões são fruto de pessoas, né, que convivem com a gente, que não estão bem. E aquilo afeta a gente que estava bem no momento, né, que a gente também afeta os outros, né, nós viramos confusão para os outros. E fui falando encardido, mas eu não vou dar a vez para você não. E fui falando com Jesus, que é isso que o Alexandre falou, gruda em Jesus. E eu fui falando, Senhor, existem situações que as pessoas estão confusas e que as situações não se resolvem e que está demorando e que eu queria soluções mais rápidas, mas eu quero dizer para o Senhor, fazendo a minha comida, eu confio em Ti, eu confio no Senhor. E eu acho que nessa manhã nós podemos fazer essa experiência, né? Se estamos na confusão de que algumas situações que nos cercam vão nos colocando em confusão também, ou se não somos nós a perturbar o coração do outro, agitar o coração do outro, vai analisando a sua vida. Às vezes a confusão de outros nos afeta e às vezes as nossas confusões. Senhor, vem me acalmar e aproveita esse momento que a Eliana vai partilhar, vai rezar com a gente. Vamos aproveitar esse momento para que o Senhor acalme dentro de nós todas as confusões. Calma, Senhor. Nós não conseguimos separar o vinho do café, a gente mistura tudo, Senhor. Mas acalma as situações dentro de nós, dos nossos pensamentos, dá clareza, discernimento, Senhor. Frutos do Teu Espírito, só com a Tua graça, Senhor, nós conseguimos e vamos conseguir vencer. Vem, Senhor, com a Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, Teu Santo Espírito, para ordenar aquilo que nós não conseguimos ordenar, organizar. Vem, Espírito Santo, agora colocar tudo no seu devido lugar. Coloca agora, Espírito. Que nós não nos deixemos levar pelos sentimentos, pelas emoções, porque já aprendemos, elas nos traem, elas nos levam para o buraco. Então nós queremos, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem conduzir o meu interior, as minhas emoções, os meus pensamentos. Dá-me a graça da eterna vigilância, de estar vigilante o tempo inteiro. E, portanto, em oração, vigilância, oração, fé constante. Sabendo que fé não é sentimento e mesmo que eu não sinta nada, eu continue proclamando que Tu és o Senhor da minha vida, que Tu és o centro da minha vida, que eu preciso grudar em Ti, Jesus.
Dá-me a tua força, dá-me o teu Espírito, estar desejando para proclamar que dar nenhum em- mal, nada e ninguém dar em- podem nos separar do teu amor, do teu poder, porque tu és soberano, tu és o soberano, tu és o Rei, tu és o Senhor de todas as coisas. Não há, não há mal que me possa vencer. Não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Sabe por quê? Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Cante isso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. E a palavra que me vem é que as nossas lutas não são contra homens. Não são contra homens. Sabe essas confusões? Confusões que as pessoas causam e nós causamos nas pessoas. Enquanto a Eliana cantava, me vinha a lembrança, às vezes a gente não dá um sorriso para alguém, aquilo afeta aquela pessoa. Às vezes a gente está distraído, nem foi por mal. Às vezes a pessoa afeta a gente, ela nem percebe. Senhor, neste dia, dai-nos a graça de perceber que estamos em batalha espiritual. A nossa vida é uma constante batalha. Infelizmente, o pecado entrou no mundo. E o diabo faz de tudo para que a nossa paz seja roubada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá clareza para muitos de nós. Aonde é que cabe a nós a mudança, porque não é tudo o diabo. Nós somos usados, né? Às vezes nós perturbamos, infernizamos as vidas das pessoas. Senhor, mostra para cada um de nós onde é que nós estamos, infelizmente, com as nossas limitações, carência. Você que percebe que é muito carente, você tem infernizado a vida da sua família. Você tem infernizado porque você foi traído, você não confia e você vive amarrado, com a cara amarrada. Você não confia, você não é uma pessoa de confiança. Você tem infernizado a vida da sua família. Obrigada, Senhor, porque uma pessoa agora se identifica plenamente nisso. E calma, não se desespere. Você está em lágrimas, mas não é, o Senhor não te condena. Pelo contrário, Ele quer curar o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe a causa dentro de nós.
a causa das confusões e aquilo que para o mundo poderia ser impossível, para o Senhor não é. Aquilo que para nós está demorando, para o Senhor não é demora, é salvação para nós. Se fosse rápido, nós nos perderíamos. Senhor, nós queremos aumentar a nossa confiança em Ti. Aumenta a nossa confiança em Ti. Obrigada, Senhor, por a clareza que o Senhor nos dá. Essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Essa espécie, e aqui a gente sabe do que Deus está falando, é de libertação. Essa espécie de demônio só pode ser expulsa pela oração. Senhor, nós estamos orando. Senhor, nós pedimos que o Senhor liberte o nosso coração, o coração de todos que estão acompanhando agora, o Sorrindo para a Vida, confiantes, porque o que falta para nós é fé, e o que faltava para aquele homem era fé, e ele acreditou. Nós também queremos dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Obrigada, Senhor. Queremos ficar grudados em Ti, ouvindo, Senhor, alertas. A Eliana usou essa palavra quando ela rezava, que a gente fique alerta, em eterna vigilância. O Senhor nos coloca agora dispostos a essa vigilância, para não errar com as palavras. É claro que a gente vai errar, mas nós vamos estar vigilantes. Obrigada, Senhor, que o Senhor levanta um povo bem disposto para orar. Obrigada, Senhor. Quero convidar você que é casado, você que é casada, nesse momento renuncia a todo espírito de confusão. Eu renuncio, Senhor. Vai renunciando, você que é casado ou casada, que me vem muito forte. O Senhor quer libertar casamentos, libertar casais, relacionamentos conjugal, onde o marido fala A, a esposa entende B, a esposa fala C, o marido entende D. Não estão falando a mesma linguagem, há muita desarmonia conjugal. E por isso, isso tem sido foco de discussões, de brigas. Senhor, nós agora estamos renunciando a todo espírito de confusão dentro do nosso relacionamento a dois, da nossa vida a dois, do nosso casamento, da nossa vida conjugal. Nós renunciamos, Senhor, a toda ação do demônio dentro do nosso casamento, porque o nosso casamento te pertence, Jesus. O nosso casamento é consagrado a Ti. E a partir de hoje, Senhor, nós assumimos a oração no nosso casamento, porque, Senhor, tomamos posse desta palavra, que essa espécie de espírito impuro somente pode ser expulsa pela força da oração. Não queremos mais discutir. Vai dizendo isso, minha irmã. Você que é casada, diga: eu não quero mais discutir com meu marido. Você que é esposa, diga: eu não quero mais discutir, brigar com a minha esposa. Eu quero rezar a partir de hoje. Eu assumo agora a oração. Eu assumo agora as armas espirituais, Amém. Porque o meu combate é espiritual. Amém. Eu assumo agora o combate da oração, por isso eu renuncio a todo espírito de confusão que me levava a brigar com o meu cônjuge, que me levava a discutir, que me levava a querer ganhar tudo no grito, a querer ganhar as discussões. A partir de hoje eu assumo uma nova postura. Nessa quaresma, e o que o Senhor me mostra é que muitos casais têm que assumir nessa quaresma esse propósito. Quando você sentir o encardido falando é para brigar, vai, solta os cachorros. Quando você sentir que o demônio está te levando para esse lado, na quaresma você vai dizer: não, eu vou silenciar e vou rezar. Eu vou silenciar e vou rezar e vou convidar. Minha esposa, vamos rezar juntos aqui o terço? Marido, vamos rezar junto o terço? Se ele quiser rezar ou não é com ele, mas convidar para a oração. A libertação no teu casamento se dá pela oração, não pela briga. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Algo muito forte que o Senhor colocou no meu coração é exatamente isso. Quando nós não rezamos, nós nos afastamos do Senhor e somos capazes de fazer loucuras. Verdade. Nos tornamos pessoas desumanas. Nos afastamos da nossa humanidade quando nós nos afastamos de Deus e somos capazes de loucuras. E é o que nós estamos vendo. Fique atento, por isso a eterna vigilância não é por esse momento, não é por essa hora, mas para sempre. Gente, é luta, essa vida é luta, até o fim vai ser luta, até o fim, até o fim. Não esmoreça, não desanime,
Erga a cabeça e proclame a cada instante que Jesus é o Senhor. Gruda em Jesus como, Eliana? Volta para Deus pelo sacramento da reconciliação, pela confissão, pela Eucaristia, o máximo que você puder. Nós vamos adentrar um tempo fortíssimo de combate, de tentação, pode ter certeza. Vai ser de tentação sim, mas vai ser de muita vitória em Deus. Grudando, colando nele, em Jesus nosso Senhor, pela oração, oração do texto, todas as práticas, jejum, Eucaristia, como eu disse, o máximo que você puder. Retome a sua vida, a palavra que é alimento, que é sustento. Isso é grudar em Jesus, isso é colar nele, isso é permanecer nele. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior, Deus é maior.